Olá, pessoal. Vamos começar o nosso quarto vídeo para o material exclusivo dos assinantes de Dagobah. O que hoje nós vamos conversar é apenas sobre um ponto. O impeachment possivelmente vai ser aprovado daqui a alguns dias, 10 dias, no dia 11 de maio de 2016. No entanto, qual será o papel da oposição popular com a aprovação do impeachment? Em primeiro lugar, é bom ver que existe uma oposição popular no Brasil e que ela foi formada não de maneira tradicional, ou seja, de maneira participativa ou adesiva, quando a gente organiza alguma coisa, faz um partido, um movimento, chama as pessoas e a partir daí vai nascendo alguma coisa organizada. Não. A oposição popular não nasceu assim. Esta oposição popular que nós temos hoje e que vem praticando a resistência democrática, ela é fractal, ela é distribuída. É o cara que conversa com seu colega de trabalho, o outro que conversa com seu esposo, com a sua esposa, em suma. E ela vai surgindo assim, ela vai fermentando na base da sociedade. E ela não poderia ser unificada por uma diretiva emanada de algum centro, mas acabou se unificando bottom-up, de baixo para cima. Né? E se vocês olharem as grandes manifestações de 15 de março, 12 de abril, 16 de agosto de 2016, e novamente em 13 de março de 2015, digo, e novamente agora em 13 de março de 2016, vocês vão ver que em todos os lugares do Brasil aparece, por cloning, que é uma fenomenologia da interação, as mesmas bandeiras, fora Dilma, fora Lula, fora PT. Isso tematizou politicamente essa efervescência popular e deu um sentido, vamos dizer assim, explicitamente político à sua atuação. E foi ela, essa oposição popular, que colocou na ordem do dia a questão do impeachment. Não foram as oposições formais partidárias. Não é? Muito bem. Então, nós temos uma oposição popular hoje no Brasil. Essa oposição popular pratica cotidianamente a resistência democrática. Só que, como nós vivemos num Estado democrático de direito que tem suas instituições, naturalmente, essa energia que foi despertada na base da sociedade, ela é canalizada para as instituições, e ainda bem que nós temos instituições, senão nós entraríamos no impasse do tipo Egito, né? Que faz as maiores manifestações populares do mundo, né? A maior foi dia 30 de junho de 2013, que derrubou o jihadista Morsi, eleito pela Irmandade Muçulmana, e depois isso não tem consequência, porque não há como essa energia ser metabolizada, né, pela institucionalidade existente. Aqui nós temos uma institucionalidade, e ela, então, fez escoar, aproveitou toda essa energia e começou a colocar na ordem do dia a questão do impeachment. Então, o impeachment está sendo processado e votado institucionalmente, quer dizer, pelas instituições do Estado Democrático do Direito, na Câmara e agora no Senado. Muito bem. O que é que essa oposição vai fazer quando o impeachment for aprovado? Ela é apenas uma força auxiliar? Quer dizer, os cidadãos saíram nas ruas, se agitaram, frequentaram as mídias sociais e nós configuramos essa situação que nós temos hoje. E agora? A oposição popular volta para casa e vai assistir, sentada no sofá, o desdobramento, vamos dizer, dos procedimentos institucionais, ou ela tem algum papel? Bom, essa é a questão mais importante da conjuntura, além, é claro, da aprovação do impeachment. Se a oposição popular passar o bastão para os velhos atores políticos institucionais e se recolher, se a oposição popular pendurar as chuteiras, o que tende a acontecer é um rearranjo das forças políticas tradicionais no governo Temer. Por quê? A imensa maioria dessas forças
estavam até ontem no governo Dilma. Nós vamos ter ministros do governo Temer que eram ministros do governo Dilma. E enquanto elas estavam lá, eles não tiveram o menor pejo de participar de um esquema de privatização partidária da esfera pública jamais visto em nenhum lugar do mundo. Então, não se pode confiar nesses atores, não é? Para a continuidade do processo de democratização. O processo de democratização no Brasil, ele foi enfreado, não chegou a ser interrompido, mas ele foi enfreado, ele perdeu velocidade durante a era Lula. O lulopetismo conseguiu conter o processo de democratização para manter tudo como está. Porque, ao contrário do que muitos pensam, a saída neopopulista, a via neopopulista, ela não quer reformar o velho sistema político, ela quer parasitar esse sistema e viver dele, não é? Ela quer pegar o velho cacique tradicional e transformar num aliado e num agente de um novo tipo de caciquismo muito mais centralizado, organizado, não é? E com um projeto de poder. Muito bem. O processo de democratização começou a ser enfreado, então, pelo lulopetismo. Depois de 13 anos de lulopetismo, agora nós vamos ter a chance de libertar novamente esse processo. Agora, se a oposição popular se aposentar prematuramente, se ela for para casa e se entregar agora às tarefas das instituições, o que tende a acontecer, como eu dizia, é uma reacomodação dos velhos agentes políticos em torno do velho sistema político que apodreceu. Para a democracia, isso não é bom. É bom o PT sair do poder, mas não é bom que nós voltemos a um governo tipo Sarney, não é? Um governo dos velhos agentes políticos, das caciquias tradicionais, etc. e tal. A única novidade nesse governo Temer será, talvez, a participação do PSDB. Mas o PSDB não é grande novidade assim. Não é? Nós sabemos que ele renunciou a cumprir o seu papel de oposição, um papel que foi conferido pelas urnas, e ele não aderiu ao impeachment, a não ser quando não tinha mais jeito, quando as ruas começaram a gritar e ele ficou com medo de ser reduzido à insignificância se não entrasse nesse processo. Então, o que nós temos agora que examinar é exatamente esse ponto. Se a oposição popular não voltar às ruas, se ela não continuar interagindo com aquele grau de interatividade que nós vimos, né, a tendência é que o processo de democratização não seja descontinuado tão acentuadamente como foi na era lulopetista, mas que ele fique, vamos dizer assim, se processando como uma coisa de baixa intensidade, né? Apenas para manter a aparência democrática de um sistema que, como nós sabemos, faliu. Então, hoje, todas as esperanças estão na voz das ruas. Elas não podem se calar. Elas têm que continuar pressionando, mesmo porque a oposição popular não tem nenhum compromisso com o governo Temer. O Temer vai assumir simplesmente porque ele é o vice, e não porque tenha sido escolhido pela mobilização social, pela organização emergente da sociedade. Então, acho que o centro, vamos dizer, da conjuntura e da tática, do ponto de vista da democracia, né? É curioso usar essa palavra tática, que é um conceito da arte da guerra, né? Mas, na falta de outra, vamos dizer assim, é que a oposição popular não pode morrer. E a ela cabe, além disso, uma tarefa adicional, que é a seguinte: retirado do poder, o PT vai tentar estabelecer um tipo de guerra de baixa intensidade, um tipo de guerra civil fria. Tentará, para sobreviver e seus dirigentes não serem presos, né, tentará manter esse clima de guerra, dividindo, clivando a sociedade em todos os lugares, até dentro das famílias, como nós estamos assistindo. E esse clima de guerra tem que ser desarmado.
E o antivírus para isso é exatamente a autointeratividade das pessoas, não é? As amizades que se formam é um antivírus contra o espalhamento de inimizade que o projeto do PT, apeado do poder, precisa manter artificialmente para não se desconstituir como força orgânica e para não perder o seu enraizamento na sociedade. Então, hoje, o principal ator político do ponto de vista da democracia, né? E esta que eu estou fazendo aqui é uma análise da inteligência democrática. O principal ator desse ponto de vista é a nova oposição popular que emergiu no Brasil. Até o próximo vídeo, pessoal.